O consumo de pornografia aumentou com a internet e atualmente é um dos conteúdos mais acessados na rede mundial. Segundo uma pesquisa, só no Brasil 22 milhões de pessoas assumem consumir pornografia. 76% são homens e 24% são mulheres. A maior parcela é o público jovem, 58% tem menos de 35 anos de idade. O consumo de pornografia pelos homens é tratado pela sociedade como uma prática normal, especificamente durante a puberdade ali, mas que pode estar relacionada a problemas de saúde e gerar muitos transtornos. Sobre pornografia e seus malefícios, eu converso agora com a psicóloga e sexóloga Eliane Mello. Eliane, como orientar um adolescente sobre os malefícios da pornografia que pode afetar sua vida toda, porque afeta relacionamentos, a vida toda, né? Principalmente na atualidade em que há a facilidade de acesso. Boa noite para você. Boa noite, Darcy. Que bom estar aqui com vocês. E olha, o tema pornografia, ele é muito preocupante. Tem pesquisas que mostram que o primeiro acesso ele se dá por volta de 9 anos de idade. Então, quando é criança, a gente tem essa preocupação, nossa, está tendo acesso a um conteúdo que não deveria. Mas quando a gente chega ali na adolescência, é bem importante a gente pensar o seguinte: a adolescência ela é uma fase muito importante na vida, onde esse adolescente ele vai estar escolhendo o que ele quer para a vida dele. Então, abordar esse tema com o adolescente vai ser importantíssimo, porque o adolescente ele vai olhar e vai falar assim: o que é que eu quero para a minha vida? Eu entendo esses prejuízos e eu decido isso para mim. Então, quando a gente for falar sobre o tema pornografia com o adolescente, a gente precisa abordar o tema com clareza, sim, com empatia, sim, mostrando para esse adolescente que ele está numa fase de desenvolvimento, onde ele vai perceber, sim, esse desejo sexual aumentado, esse interesse, mas que o caminho para a pornografia, infelizmente, não é o melhor caminho. Por quê? Porque existem inúmeros aspectos negativos. Quando a gente fala sobre pornografia, a gente não está falando de um relacionamento que de fato é real. Nós estamos distorcendo o que seria um relacionamento saudável, que é o relacionamento sexual. Então é muito importante a gente enfatizar a diferença entre fantasia e realidade. É muito importante a gente deixar claro que ver pornografia, terminar ali com a masturbação, vai fazer com que ele tenha uma percepção do corpo que é muito diferente também de um relacionamento sexual que é real. Então, a gente precisa, sim, oferecer a clareza, precisa, sim, deixar esse adolescente ciente dos prejuízos e precisamos também, enquanto pais, oferecermos suporte, orientação e estarmos sempre atentos para alguma mudança no comportamento desse adolescente, para que ele não seja aí fisgado por essa atração que é inicial, mas que depois traz inúmeros prejuízos. Sem dúvida. Quais são alguns problemas psicológicos que podem surgir aí com o consumo da pornografia? A pornografia faz o cérebro regredir de alguma forma? Então, a gente precisa entender que hoje, na área da psicologia sexual, a gente tem duas linhas de pensamento. Nós temos aí pessoas que fizeram estudos sérios que mostram todos os prejuízos que a pornografia traz a nível cerebral, uma quantidade enorme de dopamina que é liberada, inclusive pessoas que têm aí um comportamento muito compulsivo frente à pornografia, eles podem acabar se distanciando do relacionamento real, pessoas podem chegar a perder o emprego, deixar de fazer atividades que faziam antes com prazer, em função dessa pornografia, né, de tudo que causou ali para o cérebro. A gente não pode falar de uma regressão, mas a gente pode falar sim de um prejuízo. E aí a gente olha para uma outra forma de ver a pornografia que tem crescido muito também hoje em dia, que é a ideia de que a pornografia não traz prejuízo, que na verdade essa pessoa já tem uma ansiedade prévia que leva ela para a pornografia. E aí nesse ponto eu gostaria de afirmar aqui com vocês que
esse ponto ele é muito perigoso. E é onde a gente percebe que essa indústria sexual, ela também está ali promovendo estudos que levam adiante uma ideia equivocada sobre a sexualidade. E se a gente for olhar para esses dois lados, a gente percebe que os prejuízos, eles são muito maiores. Então, uma pessoa que já tem propensão a uma ansiedade, a uma depressão, a desenvolvimento de comportamentos compulsivos, tudo isso pode aparecer a partir desse acesso à pornografia de uma forma intensa, né? A gente também vai ter aí uma diminuição da satisfação sexual real. Então, a gente percebe que é muito mais prejuízo do que, de fato, coisas boas que está ali trazendo. Sem dúvida. Qual é o processo de cura para a pessoa que enfrenta problemas com a pornografia e como buscar ajuda? Então, o primeiro passo é essa pessoa reconhecer a necessidade de mudança. Muitas vezes, Darcy, eu converso com esposas que falam assim, Eliane, meu esposo é viciado em pornografia. E a primeira pergunta que eu sempre faço é, o que que ele quer fazer com isso? Porque se a pessoa ela olha para esse comportamento, para esses prejuízos todos, e ela olha e fala assim, mas isso é normal, todo mundo faz. Infelizmente, ela está bloqueando o processo de cura, de melhora dela. Então, o primeiro passo é sim reconhecer como o comportamento do vício em pornografia pode levar à compulsão, ansiedade. É lógico que é muito importante que essa pessoa ela busque ajuda profissional, porque é o psicólogo que vai conseguir oferecer para ela os meios necessários para que ela comece a entender o que me leva para esse comportamento, quais são os gatilhos que eu tenho que me fazem querer assistir pornografia, como que eu faço para lidar com todos esses gatilhos e ter mais autonomia, mais poder de decisão e não cair em algo que prejudica não só a minha vida, mas a vida de quem está ao meu redor. Então, é perfeitamente possível. Que pena. Parece que a conexão com a internet foi cortada aí, com a Eliane. Eliane, consegue me ouvir? Sim. Só finaliza então esse trechinho aí, que a gente não te ouviu. Então, quando a gente fala sobre essa pessoa reconhecer, esse vai ser o primeiro passo para que ela possa entender todo o comportamento que está por trás, né? Quais são os gatilhos que me levam para a pornografia? E o profissional psicólogo ele vai ajudar essa pessoa a ter recursos para lidar com esses gatilhos e sim sair desse comportamento que é destrutivo e começar a ter um relacionamento saudável que leva aí para uma sexualidade que traz bem-estar, que traz segurança, que traz prazer e que faz bem a todos, não só a pessoa, mas as pessoas que estão ao redor também. Vida real, né, gente? Eliane, muito obrigada. Um abraço grande para você. Eu que agradeço, Darcy. Um abraço. Tchau, tchau.